você foi de uma palestra, um workshop em que eu assisti da Gislaine, ou é Gislaine Esquerdo, que ela falava isso. Logo no primeiro módulo ela falava sobre essa conversa que a gente tem com a gente. Como é que é essa conversa que a gente... Aprenda a comunicar com você mesmo. Como é importante você aprender essa comunicação interna. É aquela conversa que você tem com você no dia a dia, é aquela conversa que você tem com você quando as coisas estão dando errado, é aquela conversa que você tem com você quando você tem uma frustração, ou aquela conversa que você tem diariamente com você, principalmente na negatividade, onde o seu pensamento e a sua conversa com você é só conversa de destruição, conversa de frustração, conversa de tragédia, só conversa pesada mesmo e de baixíssima vibração. Eu sou a Juliana Souza, aprendiz, estudante e praticante do autoconhecimento. Seja muito bem-vindo aqui no meu canal, deixe seu clique e faça parte dessa família maravilhosa que está crescendo a cada dia, e eu só tenho mesmo que agradeço por todos vocês. E por que eu quero falar sobre essa conversa? Eu já fiz um vídeo há muito tempo atrás falando sobre a conversa que a gente tem, a nossa conversa interna, aquela conversa que a gente não expressa verbalmente, mas que fica matutando aqui na nossa mente. Quando eu atravessei esse período tenso da depressão, o meu pensamento e as minhas conversas era só de tragédia, de medo, de morte, de frustração, de decepção, de dor, de angústia. Era só conversa onde eu elevava esses pensamentos também sobrecarregados de sentimentos densos e muito pesados, vamos dizer assim. E foi um processo, né, gente? Porque assim, o autoconhecimento ele vai dando para você caminhos para você aprender e mudar a sua fase, né? Mudar a sua fase de vida, mas para isso acontecer você precisa de duas coisas. A primeira é buscar o conhecimento e a segunda é colocar em prática, porque se não colocar em prática você não aprende. E o nosso cérebro ele aprende por repetição. Isso é neurologicamente, cientificamente comprovado. Quando a gente pega todos os grandes livros de neurociência, de mecânica quântica ou até mesmo livros de psicologia, a gente entende que para a gente mudar não só um hábito, mas mudar um comportamento, a gente precisa de conhecimento e prática. Sem os dois, não tem como a gente evoluir. A gente precisa dos dois. A gente precisa entender, conhecer e entender o que está acontecendo com a gente, e dentro desse conhecimento, desse conhecimento e entendimento, porque conhecer é uma coisa, entender é outra, dentro daquilo que a gente entende, porque o entendimento está relacionado sobre a nossa capacidade de entender alguma coisa. Então, quando a gente conhece e entende, a gente vai partir para o próximo passo, que é praticar. E às vezes a gente fica naquela ânsia de querer praticar e já querer o resultado imediato, porque eu era essa pessoa. Eu era a pessoa que queria tudo imediato, que eu já aprendi, eu já li, eu já coloquei em prática, eu já queria que aquilo já gerasse no automático, mas eu tive muita dificuldade em conseguir ter o pensamento, a frequência e essa conversa interna comigo mesmo que eu tenho hoje. Eu levei muito tempo, mas muito tempo mesmo. Por quê? Porque eu não entendia. Eu tinha o conhecimento, mas eu não tinha o entendimento. Eu não conseguia entender. Não estava dentro da minha capacidade de entender naquele momento. Por quê? Porque para eu entender, para que eu pudesse entender, eu tinha que colocar em prática. E colocar em prática era um desafio muito grande para mim, porque eu não acreditava. Eu não acreditava que eu poderia mudar o meu pensamento, eu não acreditava que eu poderia sair daquele estado difícil que eu atravessei e estava bloqueada, eu estava parada, eu não conseguia me movimentar. Então leva-se um tempo para as coisas começarem a funcionar. Leva-se um tempo
para as coisas começar a entrar no eixo. Quanto tempo você ficou para aprender o que você aprendeu hoje? Quanto tempo você levou para aprender o que você aprendeu, para saber o que você sabe, principalmente para praticar aquilo que você está praticando? Leva um tempo. E isso é variado, vai de pessoa para pessoa. Tem gente que já pei, já faz, mudou, já transformou, é imediato, é quase que imediato. Mas tem pessoas que tá tão ali, ó, cheio de camadas, de crenças. E essas crenças, elas podem potencializar para um lado positivo ou para um lado negativo. Então, quanto mais crença você tem, vamos supor, no meu caso, que era a crença negativa, mas eu tinha que ter paciência de tirar camada por camada. Camada por camada. Isso envolve o estado emocional. Então leva tempo, tá? Leva tempo. E, gente, fiquem tranquilo que vocês vão mudar sim essa conversa que você tem com você a partir do momento que você pegar esse conhecimento, ter esse entendimento e colocar em prática. Não fica preocupado em quanto tempo você vai aprender. Mas você pode ter certeza que você vai aprender e você praticando, você vai mudando essas conversas. Porque o nosso cérebro, ele funciona à base da repetição. Tudo aquilo que repete, a gente aprende. Foi assim que a gente aprendeu a escovar os dentes, foi assim que a gente aprendeu a amarrar o cardaço, foi assim que a gente aprendeu a andar de bicicleta, foi assim que a gente aprendeu a ler, foi assim que a gente aprendeu a fazer um arroz, foi assim que a gente aprendeu a usar um anel, um brinco, pôr um batom. Tudo foi pela repetição. Então fica tranquilo, fica calmo. Você só vai precisar agora de colocar a mão na massa e fazer as coisas acontecerem. Entende? Então, assim, quando você tem essa consciência, as coisas elas vão mudando. E uma das coisas que eu quero trazer aqui para você foi de uma palestra, um workshop em que eu assisti da Gislaine, ou a Gislaine Esquerdo, que ela falava isso. Logo no primeiro módulo ela falava sobre essa conversa que a gente tem com a gente. Como é que é essa conversa que a gente tem com a gente? E a gente tem muito esse mau hábito. Eu vou caracterizar como um mau hábito da gente colocar muito pensamento negativo sobre nós mesmos e essa coisa de incapacidade, de inferioridade, sabe? De que a gente não pode, que a gente não consegue, que pra gente é difícil, que pra gente é isso. Sempre colocando essas coisas e usando esses termos, esses papos, essas ideias que a gente troca com a gente mesmo como justificativa, que é conhecida como autossabotagem. É a gente bloqueando nós mesmos de evoluir. Ninguém aprende uma coisa instantânea. Ah, aprendi. Leva um tempinho, gente. Não importa se um tempo é maior ou se um tempo é menor que a outra pessoa. Então, quando eu comecei a trabalhar isso, de buscar por essa prática, de trocar mais a ideia comigo mesma de uma forma mais sadia, de melhorar o meu estado, de acreditar que sim, que eu poderia melhorar, que eu poderia trocar uma ideia mais sadia para justamente começar a transpor isso de uma forma mais sadia dentro do autoconhecimento, sabendo como eu funciono, sabendo aquilo que tá dentro da crença daquilo mesmo que eu acredito e daquilo que eu não acredito e como eu poderia flutuar dentro dessas percepções buscando um caminho mais satisfatório. Entende? Porque quem nunca tá andando na rua e tá... Eu sou uma pessoa que eu converso comigo mesmo assim quase que o tempo todo. Então assim, é aquela coisa de você se observar qual é a ideia que você tá trocando com você. E a maioria das vezes, ou na maioria das vezes, eu vou dizer assim, na maioria das vezes a gente sempre tá carregando alguma coisa muito negativa. Seja num relacionamento amoroso, porque ele tá me traindo, porque tem uma menina mais bonita, porque tem mulheres mais bonitas na rua, porque tem mulheres mais inteligentes, porque tem mulheres mais magras, porque sempre tá pilhando em pensamentos e trocando aquelas ideias de uma forma muito negativa. Ou, porque no trabalho
tem um que quer puxar meu tapete, mas ele sabe mais do que eu, tem sempre alguém mais do que... Sabe? A gente tá sempre o tempo todo colocando mais pensamentos, tendo mais diálogo de uma forma muito negativa. Aí eu não tenho capacidade, eu não consigo, pra mim não dá, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, porque eu tenho aquilo outro, e a gente vai crescendo, sabe? A gente vai crescendo, a gente cria um leque de impossibilidades. E então a gente precisa mudar isso. Porque as pessoas que conseguem as coisas na vida são as pessoas que tem aquele papo de que vai lá, você consegue, não deu certo agora, mas você consegue, tenta de novo. Nossa, parabéns, você já conseguiu isso aqui. Nossa, que legal, você conseguiu essa coisa, você conseguiu esse objetivo. Tá vendo? Você se esforçou, você aprendeu, você... Sabe? É essa conversa que a gente tem que ter com a gente. E a Gislene, eu vou chamar ela de Gi pra não pecar na outra parte do nome dela. Então a Gi Esquerdo, ela trouxe isso. E eu lembrei dessa passagem que eu tive, com outros acessos a outros estudos que eu tive. Então isso foi muito significativo. Eu falei, olha, caramba. E aí foi quando eu comecei a observar, meu Deus, como eu reduzi muito esse papo, essa ideia que eu tinha de ficar trocando essas ideias comigo mesma de uma forma muito negativa, de uma forma muito pejorativa, de uma forma de baixo calão. E como eu mudei isso. E às vezes a gente nem percebe essas mudanças. Então quando ela falou no primeiro módulo, né, dessas conversas internas que a gente tem, que isso acaba bloqueando muitas vezes, e ela diz que isso vaza nos nossos poros, né? A nossa insegurança, o nosso medo e até mesmo essa ideia que a gente tem, esse diálogo que a gente tem diariamente com a gente mesmo, ela diz que exala pelo poro da nossa pele. Então a importância, gente, da gente começar a trocar essas ideias de uma forma mais satisfatória, de uma forma mais inteligente, sabe, buscando a satisfação, buscando o entendimento, buscando uma amplitude e de que sim, você tem capacidades, você tem condições, você vai se aprimorar à medida que você fizer. Se você não fizer, você não tem capacidade. Ou melhor, você vai estar mostrando para você que você não tem capacidade. Você reafirma o quê? Uma crença. Então, ela diz, numa das técnicas dela, né, de um método, ela diz que ela nomeou essas duas vozes. A voz que deixa ela para baixo, ela tipo nomeou como um pernilongo. Então toda vez que ela tem pensamentos que não é dela, sabe? Que vem aquele medo, aquele pensamento de inferioridade, onde ela fala, ih, não dá pra mim, sabe? Esses pensamentos que vêm, eles vêm mesmo. Ela começou a falar, ih, isso aqui é pernilongo. Então, elimina ele. E os pensamentos dela, potente, forte, resistente, altivo, de autoconfiança, poder, de resgatar o seu poder, de falar, não, eu vou, eu quero, eu consigo, eu posso, ela deu o nome de águia. O que é águia em vista de um pernilongo? Entende? A dinâmica que ela usou? E eu achei isso muito bacana. Eu ainda não coloquei nenhuma nomeação ainda pelas minhas vozes. Eu ainda não as nomeei. Mas foi tão importante, porque veja, se você pegar metaforicamente, gente, o que é uma águia em vista de um pernilongo? Entende? Então assim, quando você tiver esses pensamentos destrutivos, esses pensamentos que corroem, porque eles corroem, esses pensamentos negativos, essa ideia que você tem o tempo todo de que você não é capaz, de que você não consegue, que tudo tá difícil, esse papo que você tem, você o tempo todo, isso vai corroer a sua autoestima, vai corroer a força de você acreditar em você, isso vai corroer as suas habilidades, isso vai corroer os seus dons, os seus talentos, isso vai corroer a sua autoestima, isso vai corroer o teu espírito. Então não permita dar voz e nem alimentar esse pernilongo aí. Dê voz à águia, dê voz aos seus pensamentos mais elevados, mais fortes, potentes, de brilho, de força, de visão ampla. Essa é a ideia. E aí eu quero trazer
Porque eu sempre gosto de pegar esses estudos, unificá-los e colocar em prática. E eu lembrei também de um outro livro que eu tô lendo, mas essa parte aqui eu vou precisar ler para você, que é O Poder Sem Limites, do Tony Robbins, que é um livro que eu tô lendo também ultimamente e que tá trazendo muitas coisas bem bacanas pra minha vida, só que eu tô enxergando hoje de uma forma assim, caramba, eu passei por isso, eu fiz isso, meu resultado foi esse, que legal, eu tô no caminho certo. Então, é muito legal quando a gente tem essa oportunidade de enxergar a nossa trajetória. Isso tá sendo muito bacana pra mim e eu tô dividindo isso com você. Então, assim, diz assim no livro do Tony Robbins, Poder Sem Limites: a espécie de um comportamento produzido é o resultado do estado em que estão. Como respondem especificamente a partir desse estado é baseado nos seus modelos de mundo. Isto é, sua estratégia neurológica armazenada. A crença envia um comando direto para o seu sistema nervoso. Quando acredita que alguma coisa é verdade, você entra em estado de que aquilo deve ser verdade. Então, você entende como a gente, alimentando essa ideia, essas conversas, sejam elas positivas ou sejam elas negativas, como elas são poderosas de fazer a gente acreditar que é verdade? E de fazer sentir que é verdade. Por quê? Porque de uma crença ela vai para um estado neurológico. E isso vai responder o quê? No nosso comportamento. Então, é muito legal que no livro do O Poder Sem Limites, do Tony Robbins, ele fala assim: se uma mulher foi traída e ela casa, se o marido demora a chegar, a primeira coisa que envia é a crença, que vai enviar lá no neurológica, esse comando, né? Essa crença vai direto pro neurológico, vai para esse campo neurológico, que vai afetar o quê? O sistema nervoso dela, que vai vai resgatar aquela lembrança da traição, e aí ela vai ter o quê? Uma reação negativa. Ela vai achar que ela está sendo traída. Então, o que vai acontecer? Ela pensou. E aquilo já abalou, porque trouxe para ela como se fosse uma verdade. Quando o marido chega em casa, o que ela vai fazer? Destratar. Ela vai destratar do marido. Ela vai ser dura com o marido. Ela vai ser agressiva com o marido. Ela vai ser ignorante com o marido. Entende? E por que ela foi? Isso não quer dizer que o marido estava traindo. E ele diz que a maioria das vezes quando isso acontece, não estão traindo. Mas é um comando que ficou lá por alguma vivência que ela teve e que aquilo não foi ressignificado e ela acreditou que aquilo é verdade, então isso vai seguindo o quê? O modelo. Então por isso que é tão importante a gente dar voz às coisas positivas da nossa vida. Por isso que é bom a gente pensar e trocar essas ideias, trazendo um objetivo mais fluido, mais significativo, mais potente para a nossa vida. Então, seja águia, converse com águia e espelhe os pernilongos que ficam aí incomodando a sua mente, trazendo para você uma sensação ruim, sabendo que você tem o potencial de ser uma águia, de voar alto, conseguir grandes realizações e ter uma vida muito mais satisfatória. Espero que o vídeo de hoje tenha falado com você e até o próximo vídeo.